E aí galera, beleza? Bom dia para vocês. Vamos começar mais uma aulinha aí de literatura e vamos finalizar aí o conteúdo sobre intertextualidade, beleza? Na nossa última aula ficaram faltando apenas três tipos de intertextualidades, né, para a gente poder ver, que está na página 145. São apenas três: paródia, pastiche e bricolagem. A paródia talvez seja a intertextualidade mais fácil de ser compreendida por ser a mais comum, né? A gente vivencia, ou melhor, a gente vê paródia, a gente ouve paródia o tempo inteiro, mesmo sem saber o nome, né, que é a paródia, mas a gente vê isso. E porque passa na televisão, passa no cinema, passa nas séries, né? Músicas usam paródia e tudo mais. Provavelmente muitos de vocês já devem saber do que se trata, mas vamos só pegar alguns aspectos teóricos, né, da paródia. A paródia é assim: um autor, ou um compositor, ou um diretor de cinema, ele vai pegar uma obra já pronta, né, e ele vai se apropriar dessa obra, né, e vai remodelar todo o conteúdo dessa obra, né, mudando drasticamente até mesmo a linguagem, até mesmo o sentido que essa obra possui, para poder passar a mensagem dele. E normalmente a paródia, só fazendo uma conexão com a paráfrase, né, que foi o último tema da aula anterior. A paráfrase, ela vai trabalhar um pouco com isso, né? Ela vai pegar, por exemplo, uma ideia de algum autor, ou um poema, ou uma frase, né? E vai remodelar essa frase, esse trecho, mas mantendo exatamente o mesmo sentido, né? Ele está apenas parafraseando. Aí cai naquele exemplo que eu falei com vocês, né? Parafraseando Sócrates, a única coisa que eu sei desta vida é que eu não sei de nada. Qual que é a frase original? Só sei que nada sei. Eu me apropriei apenas do significado da frase, né, do sentido dela, e reelaborei a frase, mas mantendo o mesmo sentido. No caso da paródia, eu vou me apropriar também, né, de uma outra obra, de um outro trecho, que seja, mas só que eu vou remodelá-la e mudando também o seu próprio sentido, né? Qual que é o propósito disso? O propósito é despertar o humor, né? Fazer com que, através da mensagem passada pela paródia, o espectador se desperte o próprio senso crítico, né? O grande exemplo que a gente pode citar aqui quando a gente pega alguns humoristas brasileiros, né? Igual no Carnaval teve um fato que foi muito polêmico, o fato do Marcelo Adnet, humorista, num dos desfiles de escola de samba do Rio de Janeiro, ele fez uma paródia do presidente da República, né? Ou seja, ele se apropriou de trejeitos, né, de olhares, né, de posicionamentos da figura do presidente e remodelou a mensagem, mas para poder fazer aquilo ali ficar engraçado, né? Ele fez isso, assim como todos os outros presidentes anteriores também tiveram humoristas da sua época que também fizeram isso, né? Tinha um programa antigo chamado Caceta e Planeta. Acho que quando esse programa surgiu, a maioria de vocês nem eram nascidos. Quando esse programa acabou, né? A maioria de vocês nem era nascida. Eles zoavam muito, não só os presidentes da República, como também alguns deputados, como também celebridades, né?
apresentadores de TV e cantores, né? Enfim, qualquer pessoa que tivesse algum tipo de trejeito um pouco mais expressivo, eles pegavam aquilo ali como motivo, né, como tema, e ressignificavam ele. Para quê? Para poder fazer a sátira, para poder fazer as pessoas rirem, né? Então, paródia, ela está associada ao humor. Isso acontece muito com música, né? Muitos músicos pegam a letra, e isso vocês com certeza ouvem, né? Direto. Algum compositor, principalmente de humor, né? Algum humorista pega uma música, mesmo ritmo, os mesmos acordes, mesma coisa, e modificam completamente a letra da música, né? Isso aconteceu, por exemplo, com a música Faroeste Caboclo, da Legião Urbana, que é uma música longa e que conta uma história, né? Teve alguém da internet, né, que pegou essa música e refez a letra falando mal de alguns políticos, né? Para quê? Para poder fazer uma crítica mesmo, né? Uma crítica social, né? Uma crítica política para despertar o senso crítico no espectador, né? Então a paródia tem esse propósito também. E além de ter o propósito meramente humorístico. Igual eu já comentei com vocês em alguma aula passada aí sobre o filme Todo Mundo em Pânico, né? Que ele pega o filme Pânico, né? A história do filme Pânico, daquele assassino que usa uma máscara, e ele vai recontar quase que a mesma história, mas só que pegando trechos de vários outros filmes, né? Não só filmes de terror, como filmes de ação, filmes românticos, e vai incorporando tudo. Ele faz uma geleia geral ali. E no final das contas fica engraçado, né? Então esse tipo de intertextualidade se chama paródia, beleza? A outra se chama pastiche. O pastiche, ele não vai ter assim o propósito nem de despertar humor, nem de levar reflexão. Não. Ele vai ser simplesmente um recurso de estética. Isto é, uma maneira de se produzir uma obra, né? Basicamente, o pastiche, por exemplo, um autor, ele vai pegar um poema que já existe, né? Vamos supor, sei lá, Ferreira Goulart vai pegar um poema do Carlos Drummond de Andrade. Mas ele não vai pegar o poema em si. Ele vai pegar o estilo que o Carlos Drummond de Andrade utilizou para escrever aquele poema. Então, automaticamente, ele vai estar copiando não o texto nem a mensagem. Ele vai estar copiando o estilo do outro autor. O nome disso é pastiche. Isso acontece muito na música. Por exemplo, uma banda de rock, por exemplo, né? A banda de rock, ela quer construir uma música que seja parecida com o samba, por exemplo, né? Que é um outro gênero musical, né? Então ele vai pegar ali elementos que tem no samba, o cavaquinho, o pandeiro, né? O bumbo, e ele vai incorporar as guitarras, né? A bateria, ao contrabaixo. Então ele vai construir, de fato, um rock, mas um rock se utilizando da linguagem de um outro gênero que é o samba, né? Quem fez muito isso foi o Raul Seixas, né? Tem uma música dele que se chama Mosca na Sopa, né? Que é uma das mais famosas. Aquilo é rock and roll. Mas o que ele faz? Ele pega o baião, né? Que é um estilo de um forró lá do Nordeste, que tem o triângulo, né? Que tem o atabaque e tal. Ele pega aquele estilo de música e compõe o seu rock, né? A Mosca na Sopa. Então você consegue perceber ali que aquilo não é apenas rock, aquilo tem algo a mais. O nome desse tipo de recurso se chama pastiche, né? Essa intertextualidade. E acontece em várias obras, né? Em várias expressões artísticas, né? A música, literatura, cinema, pintura também acontece muito.
Por último, nós temos aqui a bricolagem. A bricolagem é uma palavra estranha, né? Mas para que vocês não se confundam, basta vocês associarem a palavra bricolagem à palavra colagem, porque tem a ver. A bricolagem é o seguinte, é quando alguém vai compor a sua obra se utilizando de retalhos, ou melhor, de pedaços de outras obras já existentes, e ele vai construir a sua obra como se fosse um retalho, né? Tem uma música do Gabriel Pensador que se chama Festa da Música Tupiniquim. Não é do Piniquim, não. É Festa da Música Tupiniquim. Esse Tupiniquim se refere a Tupi. Tupi era a cultura geral do Brasil, né, quando os portugueses chegaram. Então, tudo que se refere à brasilidade, aí tem essa alcunha, esse apelido de Tupiniquim. Né? Nós somos tupiniquins. Então, ele vai compor uma música chamada Festa da Música Tupiniquim. Como o título já diz, ele vai pegar várias e várias músicas brasileiras, né, de compositores brasileiros, e vai jogar dentro da sua música. São trechos mesmo, né? Então ele vai pegar uma música do Legião Urbana, que é rock, né, pop rock. Ele vai pegar uma música do Tom Jobim, que é da Bossa Nova. Ele vai pegar uma música do Chico Buarque de Holanda, que é samba. Vai pegar uma música de algum baiano, por exemplo, que é axé. Ele vai pegar vários trechos, né, de várias músicas e vai construir uma letra, né? Isso não é plágio. Aqui na apostila até levanta essa questão. É plágio ou não é plágio? Não é plágio. Plágio é quando você pega uma obra pronta e assina ela como se fosse sua. Isso é plágio, isso é um crime, né? Isso não pode. Mas quando você pega vários trechos de várias obras e você constrói a sua obra, significa que ali tem originalidade, tem genialidade. O artista precisou de empenhar genialidade para construir, né, para poder pegar esses trechos e ir costurando como se fosse de fato uma grande coxa de retalhos, né, com esses trechos. Um outro exemplo que eu posso passar para vocês também tem um artista brasileiro que se chama Vic Muniz. Ele é um artista plástico. Hoje ele vive nos Estados Unidos. O que ele faz? Ele pega vários objetos, mas vários objetos mesmo. É como se ele fosse num lixão, por exemplo, recolhesse tambor, recolhesse lata velha, papel, pedaço de armário, pedaço de carro, pneu. Ele junta aquilo tudo e constrói uma imagem com aquilo, né? Aí depois ele sobe numa plataforma bem alta e de cima ele fotografa. Então, se você ver de longe a imagem que ele criou, você vai ver ali o rosto de uma pessoa, você vai ver ali alguma paisagem, né? Você vai ver ali algum animal, né? Você vê. Mas quando você vai aproximando o seu olhar dessa imagem, você vai ver que ela foi construída a partir de vários objetos distintos, né? Então é como se ele tivesse feito de fato uma colagem ali, ou seja, ele se utilizou de vários outros elementos para construir um único elemento, né? Que é a obra dele. A própria colagem, né? Que também se chama decopagem, quadros, né? Que são feitos com colagens de figuras, né? De papel. A gente também pode atribuir a essa técnica a intertextualidade da bricolagem, né? Você abre uma revista, ali você você recorta várias figuras, depois você pega essas figuras e coloca ela num único trabalho, né? Você vai colando essas figuras, ou seja, você se utilizou de vários elementos distintos, né? De vários elementos de origens diferentes e condensou tudo numa única obra. Então você fez também uma bricolagem. É isso. Compreenderam?
Bom, qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato comigo. Estarei aqui hoje até meio-dia, tá? Qualquer coisa que vocês precisarem, pode entrar em contato comigo, mande áudio, mande por escrito, qualquer dúvida. E logo logo eu já vou mandar para vocês uma atividade, tá? Página 145, revisem esse conteúdo, tá bom? E é isso. Bons estudos, bom restinho de quarta-feira aí. Até mais. Abraço.